Quem como Deus? Ninguém. Eu sou o irmão Luiz Maria e tenho a alegria de dizer que hoje, o 5º dia dos nossos exercícios espirituais em preparação para a perfeita consagração à Nossa Senhora, quem vai fazer conosco a meditação desses 12 dias de desapego do mundo é o nosso querido Padre Duarte Lara, que tem um conteúdo riquíssimo que vai nos ajudar a viver bem, a fazer bem a nossa meditação de hoje. Vamos então ficar com o nosso querido Padre Duarte Lara. Amados irmãos, refletir um pouco hoje com vocês sobre o estado atual do mundo e da Igreja, porque nesta nossa caminhada de conversão, o mundo sempre será uma das forças que nos tenta, que nos afasta do cumprimento da Tua santa vontade, da Tua palavra, como ensina a parábola do semeador. Quando Jesus faz a parábola do semeador, nos mostra que o mundo é uma das fontes de tentação. Na catequese dos primeiros padres da Igreja, a palavra do semeador deu origem à catequese ou à doutrina dos famosos 3 inimigos da alma: o demônio, o mundo e a carne. 2 inimigos são externos: o demônio, que nos tenta, que tenta roubar a semente plantada no nosso coração; o mundo, que nos seduz com uma felicidade que no fundo é falsa, uma felicidade sem Deus; e a carne, que tem a ver com a desordem que o pecado original deixou nos nossos corações, com as paixões desordenadas, com esse combate contra nós próprios, contra as nossas más inclinações. Queremos o bem, mas tantas vezes o mal nos atrai. Hoje vamos meditar um pouco sobre o mundo, sobre o estado do mundo, e isso nos ajuda a estar atentos a essas seduções que o mundo hoje nos faz e que infelizmente pegaram tantos irmãos nossos. Tantos irmãos nossos, nem é necessário que o demônio faça muitas tentações, porque o mundo está fazendo todo o trabalho. Porque vivemos num mundo em que a cultura, os mídias, as músicas, os filmes, os seriados, as redes sociais estão arrastando as almas para longe de Deus. Vou tocar 3 tópicos do nosso contexto atual. Um primeiro tópico muito triste e doloroso, o mais doloroso eu diria, que é o tema da apostasia geral dos cristãos. Lá no livro do Padre Gobi, das mensagens de Nossa Senhora, o livro azul, Jesus, Maria, sobretudo, fala constantemente deste estado de apostasia generalizada dos fiéis, mas também dos pastores, deste tempo de grande confusão, como nunca houve, típico, caracterizado biblicamente antes da vinda da manifestação do anticristo, do ímpio, que São Paulo fala. E que no fundo na raiz desta apostasia, gravíssima crise de fé, que depois, fé sobrenatural. É muito importante definir bem o que é fé sobrenatural, porque nós ouvimos tantos cristãos dizendo cada um tem a sua fé, e como se a fé fosse uma coisa fundada sobre o sentimento, né? Eu sinto as pessoas apoiam-se muito nos seus sentimentos e perdem este sentido sobrenatural da fé. A fé é um ato da inteligência humana movida pela vontade. Eu quero
crer em Jesus, que acolhe a verdade que Deus nos dá através da sua palavra, sobretudo através do seu Filho encarnado. A fé é acreditar no testemunho, na palavra de alguém. Do ponto de vista humano, a fé, há dois motivos que me levam a considerar outra pessoa credível, digna de fé. Dois motivos principais. Um é reconhecer que essa pessoa tem aquilo que se chama em teologia ciência, ou seja, tem conhecimento certo do que está falando, sabe do que fala. E por isso nós acreditamos num professor de matemática, porque ele, quando está ensinando matemática, ele sabe do que fala. Se eu não reconhecesse que ele sabe de matemática, não faria sentido eu acreditar muito nele. A ciência não é uma condição necessária, mas não suficiente para eu acreditar em alguém. Há outra segunda condição, também muito importante, que é que essa pessoa é sincera, que essa pessoa não me está enganando, mas que é uma pessoa que é verdadeira. Às vezes eu até reconheço que alguém sabe do que está falando, mas eu acabo não acreditando porque suspeito que ela está mentindo. Quando eu tenho algum motivo para suspeitar que ela está mentindo, eu já não creio. Isto é a fé do ponto de vista humano, e todos nós, a maior parte dos conhecimentos de todos os homens, vem por fé humana. Nós, muitas coisas que conhecemos, aprendemos na escola. Porquê? Porque acreditamos nos nossos professores. Muitas coisas que sabemos da nossa família, sabemos por fé humana, porque acreditamos no que nos contaram nossos pais. O seu avô fazia isso, a sua avó fazia aquilo, e contaram histórias da família, e mostraram fotografias, e nós acreditamos em tudo isso. Fizemos bem em acreditar? Sim, fizemos. Porquê? Porque, como eu dizia, eles são credíveis, pelo menos normalmente, né? Faz sentido acreditar no meu pai e na minha mãe, no que eles me contam? Sim. Porquê? Porque eles me amam, não me querem enganar, e porque eles sabem o que é que aconteceu antes de eu nascer. E, portanto, eles contam-me coisas que têm ciência e são verdadeiros. E se nós aplicarmos a Deus estas duas características, Deus sabe, Deus quando fala, sabe do que fala. Ciente, omnisciente, Deus sabe tudo. Não há nada que Deus não saiba. Deus pode enganar alguém dizendo alguma mentira? Deus é a verdade. Deus é a verdade por excelência. Portanto, se nós aplicarmos estas duas condições para prestarmos crédito a alguém, a Deus, nós vemos que Deus cumpre de uma maneira infalível estas duas condições. Deus não se pode enganar, primeira condição, e segunda, Deus não nos pode enganar. Deus nunca mente e Deus nunca se engana. Deus nunca mente e Deus nunca se engana. Faz sentido acreditar em Deus de uma maneira absoluta? Sim, faz. Isto é a fé sobrenatural. É acreditar em Deus porque Deus disse. E isto aplica-se até quando os nossos sentidos nos mostram algo aparentemente em contradição com o que Deus revelou. Às vezes nós vemos alguma coisa ou sentimos alguma coisa que nos parece mostrar alguma coisa, mas Deus disse uma coisa que é diferente. Então temos um dilema. Eu penso isto, parece-me isto, mas Deus disse outra coisa. Então em quem é que eu acredito? É mais certo acreditar em Deus do que nos nossos sentidos. O exemplo clássico é o mistério da Santíssima Eucaristia. Jesus disse: isto é o meu corpo. E a Igreja diz que estas palavras devem ser interpretadas de uma maneira literal. Né? Na Eucaristia está o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, como está sentado à direita do Pai.
quando eu vejo a hóstia consagrada, os meus olhos veem a aparência de pão. Quando eu comungo o corpo de Jesus, eu experimento o sabor de pão. Então os meus sentidos vão noutra direção. Então quem tem razão? Os meus sentidos ou o Deus verdadeiro que nunca mente? O Deus verdadeiro que nunca mente. E por isso, aí, quando eu acredito no que Deus revelou porque foi revelado por Deus, nisso consiste o ato de fé sobrenatural. Isso é que os hereges, por exemplo, a heresia é negar uma verdade revelada por Deus. O que é que a heresia mostra? A heresia mostra que não existe fé sobrenatural. Porque existe alguma coisa que a Igreja ensina que foi divinamente revelada e que eu acho que não é verdade. E então o que é que isso implica? Que no fundo pensar que Deus se enganou ou me está querendo enganar. E que eu, com os meus raciocínios humanos, é que sei o que é a verdade. Ou seja, eu acredito mais nos meus argumentos do que na palavra que Deus revelou e que a Igreja ensina que é revelada por Deus. E o que é que vemos no mundo de hoje? Vemos muito disto, muito batizados, uma grande percentagem dos cristãos batizados na Igreja Católica e mesmo fora, no fundo, acreditam em muitas coisas que eles acreditam neles. Acreditam, eu acho que... A Igreja ensina isto mas, sobre esse tema, mas eu acho que... E então natural. Não estamos acreditando em Deus verdadeiramente. Eu estou pondo em causa a veracidade de Deus e da sua palavra. Eu estou acreditando mais em raciocínios humanos. E como eu dizia, Nossa Senhora ao Padre Gobi, e também em tantas aparições, fala deste estado dramático da Igreja, que se manifesta de muitas maneiras, também depois numa grande vida paganizada dos cristãos. Os cristãos põem em causa as palavras de Deus e por isso acabam vivendo como os pagãos, o famoso ateísmo prático, o paganismo dos cristãos. E isso escandaliza muitos não crentes. Os não crentes estão atentos à vida dos cristãos, não só às palavras, mas para ver se existe coerência. E escandaliza-se muito, porque eu ouço tanta gente lá nas minhas paróquias, na zona onde eu vivo e convivo, as pessoas dizem: Padre, eu não vou à missa porque na igreja tem gente que vive pior que eu. Que tem lá um senhor que vai à missa, que fez isto ao irmão, e tem uma senhora que fez aquilo e aquilo. Então, a incoerência de vida escandaliza os não crentes ou os pouco crentes. Então, isto é um drama. Em Lisboa, há pouco tempo estava numa formação do clero e o padre que estava dando a colocação dizia que na cidade de Lisboa, dos batizados que há na Igreja Católica, apenas 4% vai à missa ao domingo. 96% dos batizados na Igreja Católica já não vai à missa ao domingo. Como diz Nossa Senhora, da grande apostasia. E esses 4% que vão à missa ao domingo, poucos se confessam. Muitos vão comungar sem estar preparados. Mais de 90%, 95% dos batizados católicos pratica a contracepção, é a favor da contracepção. Então, isto mostra uma tremenda crise de fé. Muitos batizados, no fundo, têm apenas tradições religiosas, mas já não têm um relacionamento pessoal, vivo com Jesus, já não creem que a palavra de Deus é a verdade, que Jesus é a verdade. E deixaram-se contaminar pelo espírito do mundo. De onde é que vem a ideia que a contracepção é uma coisa boa? Vem do mundo. De onde é que vem a ideia que ter filhos é um problema? Vem do mundo.
De onde é que vem a ideia de que compromisso com matrimónio é uma coisa que não é boa? Vem do mundo. E isso contaminou muitos cristãos e até muitos pastores. Infelizmente, não é? Temos pastores que se deixaram confundir e que acabam abraçando as máximas do mundo e deixando de lado a palavra de Deus. Eu diria que esta apostasia dos cristãos se pode resumir como desprezo por falta de fé da palavra de Deus e amor às máximas que o mundo de hoje propõe. Nós acabamos abraçando as máximas que o mundo propõe e que no fundo nos separam de Deus. O drama dos batizados sem fé. Hoje temos tantos batizados que perderam a fé. Portanto, há um enorme trabalho de nova evangelização. O Papa João Paulo II, o nosso amado São João Paulo II, falava da urgência, e já São Paulo VI também, na Evangelho Nunciandi, de voltar a anunciar o Evangelho àqueles que são cristãos. Ajudar continentes inteiros que eram de tradição cristã, a Europa, né? O Papa Bento XVI dizia: a Europa cansou-se de Cristo. E então é preciso reanunciar Jesus àqueles que acham que conhecem, que dizem: eu sou católico. Né? Mas a gente vai ver e no fundo é mais pagão do que católico. E não é fácil esta missão, porque, como eu dizia, eles pensam que sabem quem é Jesus, eles pensam que sabem quem é a Igreja. Né? E não é fácil ajudar quem tem ideias erradas, pré-concebidas, os preconceitos. Né? Eu uso a analogia da música. Quando alguém aprende uma música com as notas trocadas em alguns momentos, né? Depois vem o maestro do coro e vai fazer o ensaio e vê que já ganhou ali um vício, já ganhou ali um defeito. Sempre erra naquela nota. Porquê? Porque foram muitos anos cantando a música do modo errado. Então, quando é preciso corrigir, é difícil. É difícil. Existe uma resistência. Né? E isso encontramos em muitos países de tradição católica, em que se perdeu a fé, ficaram só as tradições. Tem a festa do padroeiro, mas a festa do padroeiro é um desmantelo. É uma festa pagã. É uma festa pagã. Vivemos uma grande apostasia dentro da Igreja. E como eu dizia, e que não poupa os próprios pastores. Hoje temos tantos escândalos aos mais altos níveis. Algumas notas sobre o que vemos. Vemos um tempo de grande impiedade, a virtude da religião, o santo temor de Deus. Vemos tanta blasfémia. Nos filmes, o nome de Jesus é invocado como se fosse um palavrão. Por exemplo, na arte, com Nossa Senhora, com Jesus, com coisas muito santas. Houve um escândalo muito grande há poucos anos. Houve um ativista, digamos assim, ímpio, que roubou durante muitos anos hóstias consagradas para fazer uma obra de arte com hóstias com Jesus. Contra Deus e contra a sua Igreja. Onde chegamos? Brincar com as coisas mais santas que existem. O nome de Jesus, o nome de Maria, as imagens. Quantas cenas tristes acontecem hoje dentro de igrejas, aquelas ativistas dos movimentos feministas que vêm, que se põem em cima do altar, despem a roupa. Que loucura! Que mundo! Crescente número de rituais satânicos e de associações satânicas. Agora, nos Estados Unidos, estão querendo abrir clubes satânicos na escola para crianças, com livros de pintar, como nós fazemos com as nossas crianças, para crianças de 5 anos, etc., mas com livros de pintar para induzir elas no satanismo. Nunca se viu igual na história da humanidade. Tem pessoas que dizem: padre, mas isto sempre aconteceu.
Sempre houve pecado ao longo da história. É verdade que houve momentos em que o pecado se espalhou de uma maneira muito grande. Antes do dilúvio, né? Deus diz que se arrependeu, diz a palavra, né? De ter criado o homem, porque só havia maldade. Purificou toda a terra pelo dilúvio. E houve outras civilizações que decaíram moralmente, por trás, no fundo, da queda política e económica. Normalmente está antes uma queda moral. Quando as pessoas se afastam das virtudes, tudo vai abaixo. As famílias vão abaixo, a economia vai abaixo, o país vai abaixo. As gerações, a magia, a adivinhação, a gente agora tem o Halloween, todas estas festas pagãs que induzem as pessoas com o oculto, com o blasfemo, com o mórbido, né? Com a violência. Quantos filmes né? Promovendo a violência? Crianças pequenas com um jogo de computador em que tem que matar, em que tem que atropelar, em que tem que esfaquear, né? Portanto, há toda uma cultura da perversão em tantos níveis. Proliferar no fundo, das formas de adivinhação também. Outros tipos de ataques à vida, a eutanásia, que está entrando em tantos países, né? E que no início começa sempre um pouco como o aborto, só em certos casos, mas depois o tempo vai passando, e às tantas há muitas pessoas que estão sendo condenadas à morte contra a própria vontade. Tem idosos, por exemplo, na Europa, da Bélgica, da Holanda, que fogem do seu país porque sabem que, se ficarem doentes e forem no hospital, correm o sério risco de a família e os médicos decidirem desligar a máquina ou dar um comprimido, sem eles quererem. Portanto, é triste. E quando eles querem, também é grave, muito grave. É o suicídio, não é? Querer a morte. Não aceitar que Deus é o Senhor da vida e da morte. Não aceitar que a vida é sempre um dom, por mais dura que pareça. E que Deus sabe mais. E que o sofrimento é algo pode ser algo muito fecundo para o nosso crescimento espiritual, mas também humano. As pessoas que normalmente passam maiores sofrimentos nesta vida são as mais maduras, são as mais compreensivas. São as mais responsáveis, normalmente. O sofrimento faz bem à alma, se for acolhido com fé e com, digamos assim, com maturidade. Não nos despersonaliza, pelo contrário, eleva-nos tantas vezes. Hoje em dia se começam a fazer com seres humanos, tem países que já estão aprovando leis que se pode hibridar, misturar genoma humano com animais, criar monstros. Já se está fazendo. Isso ofende gravemente a Deus. A pessoa humana é sagrada, não é para brincar. É a obra-prima de Deus. Depois, tudo o que tem a ver com a fecundação artificial, as técnicas que substituem o ato conjugal. O homem tem a pretensão de criar novos seres humanos, como quem cozinha, não sei, que tem uma receita, eu vou escolher geneticamente, brincar com a origem da vida, desrespeito a Deus. Deus criou um contexto próprio para a transmissão da vida, que é o amor matrimonial. Contexto. Nós não devemos nascer de uma injeção ou num tubo de ensaio. Esse não é o contexto digno da pessoa vir ao mundo. Deus não quer que se separe o ato conjugal da transmissão da vida humana. É uma escolha de Deus. Deus quer ligar a transmissão da vida humana ao contexto do matrimónio aberto à transmissão da vida. Portanto, todas estas leis, aborto, toda a mentalidade contraceptiva, eutanásia, a procriação medicamente assistida, o suicídio assistido, que estamos vendo espalhar-se por todo o mundo.
no fundo, a liberalização das drogas, mais outro atentado à vida. Antivida. E como eu dizia, mesmo nos filmes, nos videojogos, é violência proposta. Em tantos filmes, em tantos jogos, e a vida é desrespeitada. E o homem já não consegue perceber que a vida humana é sagrada, desde a concepção até à morte natural. Também outro âmbito de ataques que ofendem a Deus, de doença da nossa cultura, é os ataques à família natural. Deus criou o homem e a mulher e pensou no matrimónio desde o início, antes da queda. O matrimónio é um projeto de Deus desde sempre, e é uma instituição natural. É uma instituição natural. Foi Deus que criou o matrimónio. Existe uma evidente complementariedade entre o homem e a mulher. É óbvio, a todos os níveis. Não é só fisiológico, é também psicológico, antropológico e, se quisermos, espiritual. E o mundo nega isto, e o mundo arranja estas novas formas de família. A promoção do divórcio, do casamento de pessoas do mesmo sexo. Já há países permitindo casamento de mais do que uma pessoa. Já há países permitindo casamento com uma pessoa e um animal. Vivemos o tempo de uma corrupção moral generalizada. Quanto mais tempo vamos conseguir subsistir? Eu penso que, como Nossa Senhora revelou em tantas aparições, a taça já está transbordando. A taça da ira de Deus já está transbordando. Deus vai purificar o nosso mundo, porque nos ama. Se não o fizesse, perderia uma geração inteira. Porque não consegue ver os seus filhos perderem-se e ficar quieto. O tema da apologia da luxúria. O mundo de hoje odeia a castidade, que é uma virtude natural. Não é preciso ser católico para perceber a racionalidade, no fundo, da virtude da temperança, que tem a ver com o uso dos alimentos, das bebidas, de tudo aquilo que é agradável aos sentidos, e também que tem a ver com o uso da sexualidade humana. E hoje isso é pervertido de um modo tremendo. As crianças são, digamos assim, sexualizadas, são sensualizadas desde a mais tenra idade. Você recebe uma boneca, a Barbie, que não tem roupa quase, e desde criança você está sendo, digamos, alimentado com um modelo de amor humano deformado. O culto do corpo, da sensualidade, a promoção da pornografia. Porquê é que há tanta pornografia na internet? Porque os inimigos de Deus querem assim. Porquê é que é tão acessível a pornografia na internet? É tão fácil, do ponto de vista técnico, impedir isso. Não se quer fazer, porque se quer promover a corrupção moral. Mais nova, com uma vida muito destroçada por experiências sexuais muito traumatizantes. E o drama destes pecados é que vão destruindo gradualmente a capacidade humana de amar. É um drama. É um drama. Tornam as pessoas profundamente centradas em si mesmas, nos seus caprichos e, no fundo, na idolatria do prazer. O Deus da sua vida é o prazer. E olham para tudo e para todos nesta perspectiva, como um objeto de prazer.
internet, onde não haja pornografia, onde não haja este vírus tremendo a contaminar todo o mundo. É pública. Ouvimos, né? Respeitai o direito, respeitai a justiça. Hoje em dia o direito está sendo pervertido e estamos assistindo a coisas loucas. Está-se punindo o bem e está-se premiando o mal. Nossa Senhora em Fátima dizia que a Rússia, se nós não se consagrasse à Rússia, fizesse a devoção dos primeiros, a Rússia espalharia os seus erros pelo mundo. E perseguições à Igreja. Olhe esses últimos 100 anos e veja se não foi uma descrição fiel da história deste século. E promovendo guerras e perseguições à Igreja. Agora temos a guerra na Europa, também com a Rússia. Portanto, este é o contexto que temos à nossa volta e que, infelizmente, de alguma maneira, também nos contamina, porque nós, quer queiramos, quer não, também somos um pouco filhos do nosso tempo. Quase, como eu dizia, inconscientemente. Por isso, todos precisamos de ser, digamos assim, desmundanizados. Como? Com Jesus, com a palavra de Jesus, com a graça de Jesus. Temos que ser desmundanizados. Tantas coisas que ouvimos na escola, nos mídia, e que de alguma maneira estão cá escondidas dentro e que afetam a nossa maneira de pensar, de julgar, de ver Deus, os outros, a realidade. Que nos propõe uma felicidade sem Deus, vazia, e que nos afasta do verdadeiro bem, que é Deus, que é o céu. Que Deus nos ajude sempre a estar no mundo, mas não ser do mundo. Jesus não nos quis tirar do mundo e diz na oração sacerdotal: não os peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Deus quer-nos no mundo para ser sal da terra e luz do mundo, para anunciar a sua palavra. Não temos que fugir do mundo, não é essa a vontade de Deus, mas não temos que ser mundanos, pelo contrário. Se o fizermos, deixamos de ser sal e luz. Deixamos de poder trazer Deus ao mundo. Nós não temos sempre que lutar com todas as forças, com esta tensão. Nós queremos converter o mundo e não ser convertidos pelo mundo. Existe esta batalha entre o verdadeiro cristão e o mundo, que não se conforma. São Paulo: não vos conformeis com o espírito do mundo. Mas temos que estar no mundo, mesmo sabendo que tem os seus riscos e que implica uma vigilância, uma purificação, uma luta constante. Que Deus nos ajude a estar no mundo sem ser mundanos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, o excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai,
qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. De Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus, ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos, puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Amém, Jesus. Que explicação maravilhosa. O próprio Senhor está te formando e te preparando para essa consagração. Que maravilha. Quero te avisar que amanhã o vídeo será postado domingo, no mesmo horário que foi postado hoje. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.